O tema de hoje é a perseverança na vida cristã. Domingo, para quem aqui estava, ouvimos a palavra, a respeito de quais são as qualificações e a personalidade ou o caráter de um verdadeiro cristão. Se você deseja ver ou rever, está no canal da Igreja Casa de Deus. Basta você ir lá e acessar e assistir. E ali você vai ter um grande resumo de como é ser um verdadeiro cristão. O que é ser um verdadeiro cristão. Bom, hoje eu quero falar sobre a perseverança na vida cristã. Porque nós, em 1 Mateus, nós vemos uma fala de Jesus Cristo, dizendo que aquele que perseverar até o fim, aquele que lutar até o fim, este herdará a vida eterna. Este irá possuir a vida eterna. E mais à frente, em 2 Timóteo, vemos Paulo, em uma de suas cartas a Timóteo, dizendo o quê? Que ele combateu o bom combate, que ele perseverou até o fim. E vemos isso acontecer. E se há algo que muitos de nós não temos entendido, é que muitos de nós achamos que ser cristãos é só aos domingos ou às quarta-feiras, ou os cultos de segunda. Muitos acham que ser cristão é apenas participar da Santa Ceia. Muitos acham que devem ser cristãos ou somente quando as situações o favorecem. Muitos de nós pensamos que devemos tomar a postura de cristão só quando as situações vão mal ou quando as situações vão bem. E hoje veremos que perseverar na vida cristã vai muito além do que imaginamos e pensamos. Aleluia. Bom, nós não devemos ser cristãos apenas quando a situação nos favorece. Nós não devemos ser cristãos só aos cultos de domingo ou só quando estamos sendo vistos ou notados ou observados. Temos que manter a postura de cristão dentro e fora de templo, dentro de ocasião ou fora de ocasião. Devemos tomar a postura de cristão, de servos do Altíssimo. Mesmo que nada pareça ocorrer, pareça que nada aconteça, devemos manter o foco e o alvo. Pois é isso que Jesus nos aconselha, e isso Ele que nos ordena a fazer. Nos perseverar, nós orarmos sem cessar, nós lutarmos até o fim, para que herdermos a vida eterna. Pois se nós não formos cristãos dentro e fora de tempo, não estaremos perseverando, e assim não herdando a vida eterna. Tamanha importância é perseverarmos numa vida cristã, numa vida temente a Deus, numa vida ao lado de Deus, na presença de Deus, independentemente das situações ou das ocasiões. E isso é o que nos tornará um cristão. É isso que provará a nossa fé. Aleluia. Muitos de nós temos deixado de ser cristãos, de manter a postura de cristão, por coisas da terra. Eu não li mais, em 2 Timóteo capítulo 4, mas ele diz aqueles que procuram, aqueles que têm deixado de seguir a Jesus Cristo por coisas dessa terra, eles estão caminhando para a perdição. Aqueles que não têm perseverado numa vida cristã, não têm combatido o bom combate, têm caminhado para a perdição, têm caminhado para a ruína. E nós não devemos caminhar para a ruína. Nós não queremos isso para as nossas vidas e nem para as nossas famílias. Por isso devemos perseverar na vida cristã. E nós não podemos também só sermos cristãos quando as situações favorecem. Porque muitos de nós, quando não há uma vaga de emprego ou deseja algo da terra, nos achegamos a Jesus Cristo, chegamos perto de Jesus Cristo, mas só para adquirir aquilo, mas não porque desejamos estar na presença de Deus. E aí eu pergunto: que cristãos nós somos, se temos deixado de levar uma vida agradável a Deus, uma vida cristã, por coisas dessa terra? Se temos abandonado a fé, se temos deixado a fé de lado por coisas dessa terra, que cristãos nós somos? Que tipo de evangelho estamos vivendo? Aleluia. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Nós não devemos abandonar a Cristo, nós não devemos abandonar a cruz, porque as situações não nos favorecem, não nos beneficia. Porque muitas das vezes ser cristão é isso.
Ser cristão é você lutar. Ser cristão é você batalhar. Ser cristão é você combater o inimigo. Isso é ser cristão. E não é à toa que Jesus ele diz também que o reino dos céus ele é conquistado à força. Se nós não lutarmos, se nós não perseverarmos para herdar a vida eterna, nós não a herdaremos. Não é fácil, muitas das vezes, ser cristãos, mas temos que ser. Pois Jesus não deixou de ser Jesus. Isso é o que Jesus nos ensinou. Mesmo Jesus sendo perseguido, ele não deixou de ser Jesus. Mesmo Jesus sendo traído, ele não deixou de ser Jesus. Mesmo Jesus sendo ali humilhado, ele não deixou de ser cristão. E nós temos que tomar isso por lição. Não deixarmos de ser igual a Cristo. Fica com ele na mão. Bem, não, me perdoe, igreja, a boca está realmente ficando bem seca, bem diferente do cotidiano e do normal, mas enfim, onde eu estava? Jesus não deixou de ser quem ele era por conta das situações, porque as situações não o favoreciam. Ele não deixou de ser obediente a Deus porque ele estava passando por momentos de dificuldade. Não, ele passou por momentos de tribulação. Ele foi traído, ele foi humilhado, mas não deixou de ser obediente a Deus. Não deixou de ser quem ele devia ser, para o nosso ensinamento. Mas talvez você se questione se é possível ser cristão. Eu fiz questão de abrir nas cartas ao Timóteo, porque Paulo ele era um homem que perseguia os cristãos. Paulo era um homem que torturava os cristãos, que tinha prazer em ver os cristãos sofrer. Mas ele não parou por isso, ele não deixou por isso. Ele foi um exemplo de cristão. Em duas ocasiões, ele menciona em suas cartas, em distintas igrejas, a respeito de que elas se imitem a ele, como ele imitava a Cristo. Que eles venham ser imitadores de Cristo, como ele também era. Tamanho exemplo Paulo era. E ele era um cara que perseguia os cristãos. Então não é impossível sermos como Jesus. Não é impossível perseverarmos na vida cristã. É possível sim. Jesus nos provou isso. Ele passou por momentos de dificuldade, momentos de tribulação, mas não deixou de ser quem ele era. E que tomemos isso por ensinamento. E que a igreja me dê uma salva de palmas. Aleluia. Muitos de nós também temos arrumado desculpas por nós termos deixado de ser igual a Cristo. E quão terrível isso é. Muitas das vezes queremos nos refugiar em desculpas esfarrapadas por nós termos deixado de ser igual a Cristo. Por nós termos deixado de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Aleluia. Estou dizendo de forma direta, mas muitas das vezes queremos nos desculpar com, ele não poderia ter falado desse jeito, ele não poderia ter agido de tal forma, não, eu fiz isso porque o meu dia estava mal, eu deixei de fazer aquilo por causa disso e daquilo. Queremos arrumar desculpas por nossos erros, arrumar desculpa por termos deixado de ser igual a Cristo. E pergunto, que tipo de cristãos nós somos, se temos procurado arrumar desculpas para encobrir os nossos erros? Jesus não nos ensinou a isso. Ele nos ensinou a assumirmos os nossos pecados. Ele nos ensinou a nos arrepender. Ele não pecou para isso, ele não transgrediu a lei para isso, ele cumpriu a lei. Aleluia. E nós não devemos isso. Nós devemos ser exemplos de cristãos, aonde quer que estejamos. Dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, na rua, aonde quer que estejamos. Sendo visto ou não sendo visto, sendo notado ou não sendo notado, sermos cristãos. É isso que provará a nossa fé. É isso que provará o quanto amamos a Deus. Mesmo quando acordamos maus, mesmo nos dias de dificuldade, é aí que mostramos aonde está a nossa fé. O quão firme estamos na presença do grande Deus. Aleluia. E antes de tudo, se há algo que nós precisamos em nossas vidas, não é sairmos gritando pela rua que somos cristãos.
Não é andarmos enfaixados com letras bem grandes, somos cristãos. Não, antes disso, é necessário que em nós esteja escrito Jesus Cristo. É necessário que dentro de nós habite Jesus Cristo. Aleluia. Porque nós não podemos multiplicar algo que não existe. Nós não podemos favorecer algo que nem nós temos. Antes de queremos dizer ao mundo que somos cristãos, em nós temos que ser. Verdadeiramente em nós. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Aleluia. É assim que devemos viver. Devemos que ser, que é isso que Jesus era. Ele exalava a imagem e semelhança de Deus. Ele era o perfume de Deus. Era Ele, o Filho da promessa, que haveria de nos salvar. E ele se destacava não porque ele era igual aos demais, mas sim porque ele era diferente. Havia algo diferente dentro de si. E se havia algo diferente dentro de Jesus, tem que haver algo diferente dentro de nós. Não podemos seguir ao caminho deste mundo, ao trilhar deste mundo. Devemos ser a contramão deste mundo. Irmos contra o mundo, como Jesus foi. E bom, para que venhamos conhecer a Jesus Cristo, porque isso é tão importante. Porque Deus, Ele nunca multiplicou algo, Ele nunca fez algo a partir do nada. Antes de você querer alcançar a sua família, antes de você querer pedir as bênçãos de Deus, queira antes conhecer a Deus. Aleluia. Antes de querer obter as bênçãos de Deus, o sustento de Deus, procure conhecê-lo. Procure um relacionamento com Ele. Procure uma intimidade com Ele. Pois é isso que há de nos salvar. Pois aqueles que buscam a Deus por conta somente de suas bênçãos, não vejo outra definição senão somente cristão interesseiro, que só está interessado nas bênçãos de Deus ou no que Deus fornece, mas não no que Deus é. Quando nós conhecemos a Deus, vemos que não há bênção maior do que Ele. Aí, inclusive, Ele é a maior bênção que podemos adquirir. Aleluia. Podemos ver que Ele é maior do que bens materiais. Podemos ver que Ele é maior do que sonhos. Podemos ver que Ele é maior do que tudo imaginamos e pensamos. Tamanha importância é conhecer a Deus primeiramente. Aleluia. E por que digo isso? Porque o projeto e o plano de Deus não é alcançar apenas a minha e a tua vida, mas alcançar aqueles que estão ao nosso redor, alcançar aqueles que estão nos confins da terra. Só que para isso aconteça, nós primeiramente precisamos ser alcançados. Porque Deus nunca partiu do nada. Antes que o mundo existisse, já havia a terra. A terra era sem forma e vazia, mas não havia terra. Aleluia. Ela era sem forma, mas já existia. Deus, Ele não houve a multiplicação de pães antes de houver pães. Não houve a transformação de água em vinho antes da água e do preparativo. Deus sempre age após algo, sempre após a nossa partida. Deus nunca vai partir de nada. E se nós não temos nada, como poderemos espalhar o nada? Como poderemos compartilhar o nada? Se dentro de nós não ecoa, se dentro de nós não arde a Jesus Cristo, não grita a Jesus Cristo, o que podemos compartilhar? O que podemos fornecer? Se nós não temos o próprio, como posso oferecer algo a alguém se nem mesmo eu tenho? É necessário que eu tenha primeiramente. Então, busquemos a Jesus Cristo. E conforme a perseverança na vida cristã, há algo que não irá se apartar de nós até o momento oportuno. É lutas, é combates. Vemos isso claramente em exemplos de homens, em Jesus, em Paulo. Paulo, ele era um homem como eu e você. Perseguiu os cristãos, mas ele também foi torturado. Ele também muitas das vezes foi humilhado, foi perseguido, foi castigado, foi preso, foi aprisionado, foi chicoteado. Aleluia. Por diversas vezes, por amor a Jesus Cristo. Glória a Deus. A vida de um cristão não é que ela é recheada por desavenças, por combates.
Há momentos em que sim, Deus nos agracia em sua presença. Há momentos sim, em que Deus nos faz deleitar em sua doce presença. Mas há momentos de luta, há momentos de crescimento, há momentos de maturidade, para que alcancemos algo maior. E por isso, a vida do cristão é com diversas lutas e dificuldades. Mas cabe a nós perseverarmos. Cabe a nós lutarmos e combater o bom combate. Cabe a nós lutarmos até o fim, dentro e fora de tempo, dentro e fora de ocasião. Aí provamos a nossa fé. A nossa fé é que seremos aceitos por Deus. Amém? Que a igreja venha uma salva de palmas ao Rei da Glória. E o inimigo, por muitas das vezes, ele vem se levantar contra nossas vidas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem espinhos, mas sim com potestades malignas, com inimigos celestiais. Não é com pessoas ou contra carne ou sangue, mas sim com Satanás, com o inimigo. Mas da mesma forma que ele persevera para tentar nos derrubar, devemos cumprir com a palavra, resisti-lo, é perseverar contra ele, é perseverar na presença de Deus, é combater contra ele, é unirmos as nossas forças em Deus, é nos fortalecer, é nos encorajar, mesmo sem esperança, porque por muitas das vezes não há esperança em nós, muitas das vezes não há luz em nós, mas é aí que Deus está vendo aonde está o meu e o teu coração, aonde está a minha e a tua confiança, nas situações, nas circunstâncias, ou se está nele. Se desejamos sim, ansiosamente, conhecer a Deus, conhecer ao Pai, ou se estamos apenas na sua presença por benefício próprio, ou por coisas da terra, por bens próprios.